Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Já estamos aqui pela misericórdia do Senhor. São exatamente 18 horas e nós já estamos aqui para falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. Quero falar para vocês que nós continuamos gravando as lives e elas estão lá no YouTube. Meu canal é Rai Santana Nascimento. Não somente as minhas lives, mas as lives também do apóstolo Elias. Nós estamos gravando para aqueles que não podem estar na live e também para aquelas pessoas que você conhece, que você quer passar o que Deus tem falado conosco e estamos transmitindo para vocês. Então, lá no YouTube facilita. Aí as pessoas que você conhece, você pega o vídeo do apóstolo Elias, envia para essas pessoas, o vídeo da apóstola Rai, envia para essas pessoas, só é dar uma chegadinha no canal Rai Santana Nascimento, lá no YouTube. E aí vocês têm todas as ministrações, tanto das minhas ministrações, como as ministrações do apóstolo Elias. E também quero dizer para vocês que qualquer dificuldade nos capítulos que estamos estudando, vocês nos procuram, o telefone é 34216143. Estou disponível para tirar as dúvidas, não faça os comentários de alguma coisa que você não estiver entendendo. Venha até a mim, que em nome de Jesus o Espírito Santo vai continuar nos ajudando e nós vamos conseguir estar conhecendo mais a Deus. Que o nosso propósito é esse, confirmando o que a palavra nos diz. Lá em Oséias 3,6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para vocês que já sabem que cada horário é um capítulo, não vai estranhar de nós já estarmos no capítulo 24. Porque pela manhã foi o capítulo 22, aqui no Instagram. No Face, o capítulo 23, ao meio-dia. E agora, capítulo 24, com a ajuda de Deus, em nome de Jesus. Vamos ver o que é que Deus continua nos fazendo conhecer sobre Ele. Porque toda a Bíblia é conhecimento de Deus. Nesse capítulo 24 de Êxodo, está o registro da confirmação formal da velha aliança. Vocês estão vendo que o Senhor fez uma aliança com esse povo. O Senhor colocou à disposição deles os mandamentos. Depois veio as leis civis, tudo que vocês viram nesses capítulos 21, 22, 23 e hoje 24, estamos agora fazendo o registro formal. Já está tudo que o Senhor queria para formar essa nação maravilhosa, as instruções, a direção para eles já está pronta. Então eles se tornaram realmente... o que está aqui escrito no capítulo 21 de Êxodo, capítulo 22, 23 e 24, é o suficiente para uma nação estar bem espiritualmente e materialmente. Só faltava que eles obedecessem. Vocês vão ver que logo, logo eles vão desobedecer. Mas o Senhor deixou tudo prontinho para eles. Então vamos lá. Então nós vemos Deus propôs a fazer essa aliança. Uma aliança, uma velha aliança que para nós agora a nova é Jesus, não é? Nós estamos falando da velha aliança que está lá no Antigo Testamento e que vocês estão vendo o momento que ela foi entregue e que agora está sendo um registro formal. Então Deus propôs fazer essa aliança. O Senhor apresenta as três formas da lei, que são os termos da aliança. Nós vimos nesses capítulos as três formas da lei, que são os termos da aliança. Vocês estão me acompanhando? Se tiver dificuldade, se alguém não acompanhou os três capítulos 21, 22 e 23 de Êxodo, vai lá no YouTube, tá? Então, estamos aqui. Israel concorda em estabelecer essa aliança. Israel está todo empolgado para receber, graças a Deus. Os futuros irão revelar, que não demorou muito.
Depois dessa empolgação, Israel recebendo, teve festa realizada para estabelecer aliança, tudo muito lindo, mas não demorou muito e Israel quebrou a aliança. Ao refletirmos isso, depois de tudo que já vimos nesses capítulos de Êxodo, a nossa reflexão é a seguinte: graças a Deus, louvado seja o Senhor, que Jesus Cristo veio e essa aliança, em nome dele mesmo, nós não vamos quebrar. Ele veio para a nova aliança. Jesus, aquele prometido lá em Gênesis 3:15, veio, você sabe disso. E o mais importante é saber que ele veio e que essa realmente é a aliança onde temos a vitória, porque ele está nos sustentando com o seu Espírito e ele está vindo para buscar a sua igreja. Então, nosso consolo é esse, porque tudo que vimos aqui de Israel aponta para Cristo, porque Deus já sabia que eles iam quebrar a aliança novamente. Mas Deus fez tudo correto, porque ele só faz tudo correto, ele é perfeito, né? Então, nós vemos a confirmação da antiga aliança. Vamos ver como foi isso. Os rituais, o que foi que aconteceu. 75 homens foram convidados a subir o Monte Sinai para adorar, isso para confirmação dessas leis que o Senhor entregou, que você viu nesses capítulos aqui. Então, depois de tudo pronto, Deus convida 75 homens para subir o Monte Sinai, para adorarem ao Senhor. Eles estavam ali com Moisés, o profeta, e com o seu ministro Josué. Então, 75 homens subiram o Sinai, juntamente com Moisés, que é um profeta do Senhor, e Moisés estava com o seu ministro, o Josué, companheiro fiel, que logo depois será o seu substituto. Arão e seus filhos subiram como representantes do futuro sacerdócio levítico. Então, está tudo aqui lindo para a confirmação, para o registro, para o registro desse momento dessas leis, a confirmação formal que o Senhor fez com eles. Então, o que aconteceu? 75 homens convidados pelo Senhor subiram a Sinai, juntamente com Moisés, o profeta, e o seu ministro Josué, e também subiu Arão e seus filhos para estar representando o futuro sacerdócio. Os 70 anciãos, sem dúvida, representavam a nação de Israel, que teve o seu início com almas nesse nível, como está escrito em Gênesis 46, 27. Só Moisés se aproximou de Deus. Parecido daquele jeito quando Jesus subiu ao monte. Só levou 3, não foi? E Jesus ficou à parte, se afastou um pouco deles, para que aquele sobrenatural, aquela transfiguração acontecesse. Assim também Moisés. Ele sobe com o seu ministro Josué, vai também Arão representando o futuro sacerdócio, com ele e seus filhos, porém, só Moisés se aproxima de Deus. Fica mais próximo, mas eles não podiam. Nós sabemos que ver a Deus aqui no sentido de ver a glória, o resplendor da glória. Ninguém viu a Deus. Então Moisés, cuidadosamente, repetiu todas as palavras da aliança. O povo colocou as 3 formas. Isso no versículo 3, do capítulo 24 de Êxodo, que é o capítulo que nós estamos estudando. O povo colocou com as 3 formas da lei,
diante do Senhor. Moisés escreveu uma cópia da lei da aliança. Isso está no versículo 4 de Êxodo 24. Moisés construiu um altar e 12 monumentos no local do Monte Sinai, representando as 12 tribos de Israel. A festa está boa, o ritual está maravilhoso. Como não havia ainda o sacerdócio levítico, como está escrito, Números 3:4. Números 3:41 fala sobre isso. Ainda não havia o sacerdócio levítico nesse período aqui. Moisés enviou alguns homens jovens, porque não havia ainda os levitas, o sacerdócio levita. Então Moisés enviou alguns homens jovens para oferecer sacrifícios ao Senhor. No versículo 5 desse capítulo 24 de Êxodo. Para que isso fosse possível, Deus deu instruções especiais para que um altar temporário fosse erguido até que se fizesse completo o tabernáculo. O tabernáculo ainda não estava pronto. Por isso foi feito um altar provisório, para ali estarem sacrificando ao Senhor. Então Moisés pegou a metade do sangue do animal que tinha sido sacrificado, espargiu sobre o altar, versículo 6 desse capítulo 24 de Êxodo. E a outra metade colocou em bacias. Note bem, a aliança foi confirmada quando o sangue foi espargido sobre a nação de Israel. Versículo 8. Então tem que ter sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aqui está sendo confirmada a velha aliança e o sangue já está apontando para o que haveria de acontecer centenas de anos depois, quando Cristo chegasse. Tudo isso só se fazia porque estava apontando para o que haveria de acontecer. Não era para ser uma coisa para hoje estarmos repetindo. Acabou. Jesus veio, deu a sua vida de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos em frente nessa confiança, porque a nossa nova aliança, essa é para sempre. E essa nós não vamos quebrar. Jesus está garantindo a confirmação dessa aliança a cada dia. Que Ele é lindo demais. Seu Espírito testifica dentro de nós que Ele realmente é o nosso Senhor e que Ele é o nosso Salvador e que Ele vem buscar a sua igreja. Então a aliança está sendo confirmada, tem sangue na área, não é? Tem que ter, representando o sangue de Cristo que haveria de acontecer depois de tanto tempo. Este ato foi usado para provar a necessidade do sangue, por isso que teve esse sangue, que era provando que é necessário. Se não fosse, Jesus não tinha dado a sua vida, derramado o seu sangue na cruz. Nenhum homem poderia ser salvo se Jesus não fizesse isso. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado é tão feio, é tão esquisito, é tão terrível diante de Deus. Porque Deus é santo, 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 que tinha que alguém morrer para nós podermos ter Deus novamente como nosso Pai. E não se esqueça que o Senhor só aceitava o sangue de um animal limpo. E na raça humana também tinha que ser alguém limpo. Não se esqueça também disso. Por isso tinha que ser Jesus, o Filho do Deus vivo. Porque na raça humana ninguém está limpo por conta estamos limpos agora pelo sangue. Mas antes de Jesus passar pela cruz, ninguém, pelo fato de que veio com pecado original, que veio lá do Éden, que passa de humanos para humanos. Humanos o tempo todo, com esse registro
É o DNA do pecador sem Jesus. É justamente isso aí, a sujeira. Mas com Jesus veio o DNA, limpeza, é Espírito Santo em nossas vidas. E aí nós podemos chegar diante do Pai e ficar à vontade com Ele. Também sabendo que Ele é o Todo-Poderoso. Não vamos chamá-lo de você. Nós sabemos que os santos, os anjos lá nos céus, mesmo sendo limpos, estando nos céus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e todos os anjos estão prostrados diante do Senhor e nenhum deles chama Ele de você. Chama Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu não posso me achar numa intimidade tão grande com Deus, porque Ele é meu Pai, e me atrever a ficar chamando Ele de você. Porque assim eu estou sendo melhor do que os anjos que estão lá. Eles não chamam de você. Então nós precisamos corrigir nossa linguagem. Deus é nosso Pai, Paizinho, Abba, pode chamar. Abba, Pai. Mas não chame você. Nem nós, pais e filhos, não devemos deixar nossos filhos chamar de você. Toda a vida, o respeito e a honra se faz necessário diante das autoridades. A não ser que a autoridade determine. Não quero que você me chame de você. Não quero que você me chame de Senhor. Me chame de você. Aí é problema da autoridade. Vai se acertar com Deus. Porque o que o Senhor quer é justamente isso. Que a quem honra, honra. É pai, é mãe, o Senhor. É avô e avó, o Senhor. É papai do céu, santo, santo, santo. Todo-poderoso Deus. Então nós estamos vendo aqui o Senhor na sua aliança com seu povo, a antiga aliança. Todo ritual, toda maravilha para poder fazer isso. Mas toda a nossa alegria é saber que essa aliança já foi. A importante agora é a nova aliança em Cristo Jesus. Por que a nossa alegria? Porque sem Cristo era o tempo todo o que você viu no povo de Israel. O tempo todo Deus fazendo e eles quebrando a aliança. Deus fazendo e eles quebrando a aliança. Com Jesus é diferente, Ele está sustentando a aliança para nós. Sabe por quê? Porque quando a gente quebra, a gente tem uma chance. Por conta daquele sangue, aí a gente faz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, por causa do sangue dele. É diferente de sangue de animais. Agora é o sangue do Filho, do Deus Altíssimo, que está agora na nossa frente. Por essa razão, essa é a aliança, sabe? Essa é a aliança que realmente é para nós estarmos 24 horas no ar, prostrados diante do Senhor, agradecendo a Ele. Porque não tem nada que possa pagar o que Jesus fez por nós. Então a gente que não puder ficar jogado no chão lá, chorando, agradecendo, mas tem um coração novo, coração quebrantado, um coração que está lavando os pratos e está ali, oh meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por Jesus, por teu Filho amado, que deu sua vida na cruz por mim. Está no volante, Pai, muito obrigado. Quebrantado, o tempo todo agradecido. Quando está quebrantado, é agradecido. E a gratidão é algo que muito Deus requer de nós. Então, as partes envolvidas, agora voltando para Êxodo 24. As partes envolvidas em uma aliança, normalmente, faziam uma refeição. E é o que nós estamos vendo aqui, eles fazendo uma refeição, juntos. Porque aí depois de uma aliança, sempre era assim que se fazia. E aí eles estão fazendo uma refeição. Moisés, a turma toda aí. Então isto não nos ajuda a entendermos o significado da casa do Senhor, como está escrito em Mateus 26, de 26 a 28. Isso nos ajuda a entendermos a nossa união, nós estamos envolvidos
numa refeição, juntos, e ali confirmando a aliança que temos como irmãos também e em Cristo Jesus. Esse ato aí é para ser algo copiado por nós. Nós devemos, ao tomar a ceia do Senhor, a estarmos juntos, seja com a ceia do Senhor, ou seja, sentados para fazermos um momento de agradecimento ao Senhor com alguns alimentos para nos alegrarmos também, estejamos assim, envolvidos com Deus, fazendo isso com muita alegria. Irmãos devem fazer isso. Nós, como irmãos, devemos fazer isso. Quando é dito, vocês viram aqui nos versículos anteriores, dizendo que eles viram a Deus. Esse dito que eles viram a Deus não significa que eles viram a Deus como a gente imagina quando fala isso, ver a Deus. Não é assim, ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Mas porque eles estavam vendo a glória, a manifestação da glória, o resplendor da glória. E mesmo assim, porque tinha o sangue. Não tinha o sangue de Jesus, mas tinha o sangue do Cordeiro que foi morto. Para esta cerimônia, para esse momento. Se apresentarem diante de Deus. Porque tinha que ter um substituto. Alguém tinha que morrer no lugar de alguém se apresentar diante de Deus. E aí, nesse período, Jesus não tinha vindo, tinha que ser um animal. E é por isso que eles estão nessa festa toda, e é por isso que eles veem a manifestação da glória, e de tal maneira que a expressão que nós temos aqui é que viu a Deus, da maneira como Deus se apresentou a ele, mas não naquela totalidade como nós sabemos que ninguém pode ver a Deus, como ele está lá entronizado, do jeito dele lá, que não tem como ficar vivo. Só pelo sangue de Jesus, naquele grande dia, o Senhor veio buscar o seu povo, nós teremos corpos especiais, e aí estaremos com o Senhor lá. Aí chegou a hora de ver a Deus. Então nós vamos, hoje o assunto foi mais rápido hoje, graças a Deus estou conseguindo vencer. Vai ficar um pouquinho, mas não igual aos outros dias, né? Aí vocês vão completando. Então já sabemos que quando eles falam que a linguagem aí é essa, viu a Deus, mas é nesse sentido, hein? Porque a Bíblia não se contradiz. Você sabe que está escrito na palavra que ninguém viu a Deus. Ninguém pode ver a Deus na sua totalidade. Nós temos aí também falando da pedra safira, que é mencionada em conexão com Deus. E nós vemos em Ezequiel falando sobre essa pedra safira, no capítulo 1, versículo 26. Também nós temos, referindo-se a esse, viu a Deus, nós podemos ver também essa palavra comentada em Timóteo 6, 1 Timóteo 6,16, em Deuteronômio capítulo 4, de 15 a 19, e Ezequiel 1:26. As palavras do versículo 11, que registram extraordinário fato de que, ao invés de Deus destruir os homens que estavam ali com ele, foi festa. Uma grande festa nessa confirmação desse registro das leis, onde Moisés subiu com 75 homens, com seu ministro Josué, com Arão representando o sacerdócio, representando os levitas. Então, nessa festança toda, eles não foram fulminados. Isso é de admirar, né? Depois de tanta coisa que aprontaram, mas ele tinha ali a representação, o substituto, que era o sangue do Cordeiro que foi morto, para eles se apresentarem ali. Então Deus não destruiu, ao contrário, foi festa na sua presença. E eles, como foi a expressão, e eles viram a Deus, mas não morreram. Quer dizer, eles viram a glória de Deus, mas não morreram por conta daquele sangue que estava substituindo a morte deles. Tinha que morrer um animal.
E graças a Deus que agora Jesus já veio. E como está escrito em João capítulo 1, versículo 29, Jesus sim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então depois disso, Moisés sobe, pega as tábuas da lei e nós finalizamos esse capítulo com muita alegria de saber que tudo isso que o Senhor fez aí nesses 3 capítulos, 21, 22, 23, 24, é a demonstração do seu amor incondicional. Ele ficou firmado no que prometeu a Abraão. E agora a nação israelita está tudo arrumadinha. Mandamentos, leis civis, tudo direitinho para funcionar maravilhosamente bem. E quando realmente eles obedecem tudo isso que Deus colocou para eles, é uma maravilha. Só quando eles não obedecem é que há alguns transtornos, mas você sabe que todas as vezes que Israel sai dos comandos, dos estatutos, dos mandamentos, eles sofrem a consequência. Então vamos orar para que Israel permaneça, não somente nos estatutos, nos mandamentos, mas acima de tudo, todo Israel conheça que Jesus Cristo, reconheça que Jesus Cristo, aquele que fez a nova aliança, já chegou. Que ainda estão na aliança velha, alguns deles, não é? Então é preciso que eles, na aliança velha, já sabe, tropeçando daqui e dacolá. E se não se cumpre todos os mandamentos, perdeu-se tudo, não é? E é claro que eles não cumpriram mesmo. Até o dia de hoje ninguém cumpriu, nem vai cumprir, só Jesus Cristo cumpriu. Então temos que orar por Israel, não termos de maneira nenhuma esse esquecimento de orarmos por ele, porque foi através dele que nós conhecemos a Jesus. Jesus veio até nós por conta de Israel. Então nenhum de nós podemos esquecer que eles estão em situação ainda um pouquinho difícil, porque alguns ainda não entenderam que Jesus Cristo já veio. Ficaram tão ligados nas leis, se empolgaram demais e esqueceram de tudo que os profetas falaram. Esqueceram da promessa, da vinda do Messias. E, na verdade, é porque eles interpretaram da maneira diferente. Eles pensaram em um Messias que iriam resolver os problemas físicos, geográficos da nação israelita, que sofria muito. E ele pensou que Jesus vinha desse jeito, num cavalo branco, com aquela coroa. Eles imaginavam outras coisas. E nós temos que orar, ter compaixão daqueles que ainda não entenderam que Jesus já veio. Então, louvado seja Deus por mais uma lição, mais um aprendizado, mais um conhecimento de Deus. Aqui nós, mais uma vez, a gente está entendendo quanto Deus nos ama. Manteve tudo isso. Veja que coisa linda, né? Depois de tudo que Israel fez, está nesse capítulo 24 de Êxodo, está Deus fazendo festa com o seu povo. Manda subir o Sinai e vai, e lá tem aquele momento maravilhoso, a manifestação da glória dele, e esses 75 homens, e esse Senhor, e esse profeta chamado Moisés, e esse ministro de Moisés chamado Josué, e esse sacerdote, o Arão, que representava o sacerdócio levita que ainda não estava atuando. Que Deus é esse, hein? É um Deus maravilhoso que deu seu único filho por nós e que depois de ver toda essa aliança aí, ver quanto Israel erra até hoje nessas alianças velhas que alguns permanecem, saber que o Senhor já nos deu alegria. Nós reconhecemos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Por isso, eu só quero dizer para você que permaneça nesse foco, conhecer mais ao Senhor, porque Jesus está vindo. A sua segunda vinda está próxima. Então, só me resta também dizer para você que amo vocês e que eu sei muito bem que vocês estão cheias do amor de Deus, porque Ele já derramou, está escrito em Romanos 5:5. Então, nós nos amamos no amor do Senhor e
Só me resta dizer beijo, beijo.